Bom dia, hoje é o dia 25 de janeiro de 2023, vamos registrar o 25º princípio. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 25. Bora lá, o princípio da autorresponsabilidade. Gênesis 3, 12 a 13. Bora. Aqui está contando aquela situação, a situação da queda do homem, né? O momento que Adão e Eva comem do fruto, que tinha a ordem para eles não comerem, ou seja, eles desobedeceram. E tem uma série de questões envolvidas aí que nós já conversamos anteriormente. E é o momento que, no 11, versículo 11, Deus chega. Quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual te ordenei para que não comesse? Aí, pasmem. Começa o 12. E o homem disse: a mulher, já apontou logo, a mulher que tu me deste piorou. Não acredito que ele fez isso. A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? Aí a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você lembra que ontem registramos o princípio da... Anteontem, o princípio da liderança. Veja que Eva praticou a mesma coisa que Adão praticou, que foi a fuga. A terceirização da responsabilidade. Eu não acredito que Adão fez isso. Mas nós fazemos isso. Eu costumo dizer que não dá para ficar julgando Adão, porque todos os dias muitos de nós fazemos a mesma coisa, cometemos o mesmo erro, o erro da desobediência, e fazemos a mesma coisa, por exemplo, jogar a responsabilidade para um terceiro, jogar a culpa para um terceiro. Fazemos isso muitas vezes, e esse é o grande problema. A partir do momento que nós não assumimos a responsabilidade, nós não compreendemos que precisamos acertar. Tem que ser intencional. Você tem que abrir mão de coisas, abrir mão do seu ego, abrir mão do seu orgulho, abrir mão de várias situações para querer acertar. Isso é autorresponsabilidade. Conversamos ontem, registramos ontem a abnegação, que é exatamente isso. Deixar de fazer algo que você até quisesse para fazer algo que seja correto, fazer algo por alguém, enfim. É inadmissível, é inconcebível, não faz sentido viver sem autorresponsabilidade. Ela é essencial para uma vida de retidão, uma vida de santidade. Santidade, já conversamos, significa separação. Separado. Santo significa separado. Uma vida de santidade, uma vida de se parecer mais com Deus.
Não cabe. Então, independente do que você faça, faça com autorresponsabilidade. Não terceirize a culpa. A culpa por tudo que está acontecendo na sua vida é sua. Ah, mas foram pessoas que me aconselharam. Você ouviu. Você seguiu. Porque se você tivesse buscado o discernimento da fonte, as pessoas tivessem aconselhado de forma errada, você, contra o que elas estavam aconselhando, você prosseguia. Tem algumas coisas que conselhos, na verdade, eles só são conselhos quando nós pedimos. Quando não nós pedimos, são opiniões. Agora, quando nós pedimos, é conselho. E para quem nós devemos pedir conselho? Para quem tem uma larga experiência naquele assunto, seja lá qual assunto for. Pede conselho nesse sentido. E não é necessariamente porque a pessoa vai te aconselhar que você tem que seguir piamente. Você não tem que pedir conselho só de um. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Na multidão. Então você tem que entender, dentro dessas pessoas que têm experiência naquilo que você está buscando respostas, tem que buscar conselhos e não é só de um. Porque aí, se der um conselho errado, você acabou. Porque você vai seguir o conselho errado, não teve nem como tirar uma média. Ok? Então, busque essa autorresponsabilidade, haja intencionalmente e saiba que toda a consequência, a responsabilidade é sua. É por isso que eu recomendo que você procure viver um relacionamento próximo com Deus e dessa forma não tem conselheiro melhor, não tem guia melhor. E aí você, nesse relacionamento íntimo com ele vai te mostrando o que fazer. Bom, essa questão de autorresponsabilidade é algo que, como nós já falamos aqui, já comecei aqui, já registrei, é necessário que você assuma a responsabilidade. E eu vou contar algo para você, vou trazer a minha vida como exemplo. Não me lembro a minha idade, mas hoje eu tenho 34, deve ser quando eu tinha uns 25 anos. Uns 26, mais ou menos, 25, 26. Eu me lembro que eu não queria ser funcionário público. Tá? Mas a pressão social para isso era grande. Pressão de todos os lados, de família e tudo mais. E aí é sempre aquela máxima, né? Poxa, trabalha, estuda, faz uma boa faculdade, tem um bom emprego, de preferência público, para você ser alguém na vida. Esse conselho que as pessoas davam. E aí, mesmo não querendo, eu fui lá, prestei um concurso, vários concursos, passei um e fui. Passei 6 anos da minha vida exercendo aquela função. Eu me senti um peixe fora d'água no sentido de, não da execução da atividade em si,
Mas aquele lugar não era um lugar que eu me sentia bem. Eu não me sentia estimulado a crescer, a se desenvolver. Eu não me sentia bem diante de várias coisas que aconteciam. E a minha sensação é que foram 6 anos que eu dei uma volta e saí no mesmo lugar. Eu saí só um pouquinho mais para frente, mas voltei para meio de estrada. Porque 6 anos depois eu decidi abrir mão daquele emprego público e eu pedi exoneração. Muitas pessoas me criticaram a beça. Mas eu estava tomando uma decisão que eu sabia que ia ter uma consequência muito, muito, muito difícil. Mas que no final seria proveitoso. Seria melhor do que estar vivendo naquela condição. E o que eu quero dizer com esse exemplo é que se eu tivesse ouvido a fonte, se eu tivesse seguido aquilo que eu tinha colocado como um projeto de vida para mim, muito possivelmente, e eu não quero ficar se, por isso que eu até dei uma pausa para pensar, mas muito possivelmente minha vida teria tomado um rumo diferente. Hoje eu tenho 34 anos, ainda não estou com minha vida organizada, estabilizada, porque eu dei uma volta do tamanho do mundo. E quando eu solicitei a exoneração, o meu sentimento era de que eu estava tomando novamente as rédeas da minha vida. Porque nesse trabalho, além de estar fazendo uma coisa que eu não queria, que era exercer uma função como no funcionalismo público, que tem as várias questões que eu não vou tratar aqui, ainda lá eu não fazia necessariamente aquilo que eu queria, aquelas ideias que eu tinha de melhoria da prestação do meu serviço, eu não podia colocar em prática. Entendeu? Não podia. Era tudo muito controlado. Bem, então, por isso que é importante você assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade. E desde novo, você tomar as suas decisões, analisando quais são as consequências, mas tomar essas decisões com personalidade. Dizer, não, é isso que eu quero, é isso que nós vamos fazer, é isso que eu fui orientado a fazer pela fonte. Deus me orientou dessa forma e é dessa forma que eu vou fazer, independente da consequência. Bora. E fazer. Entendeu? Tem uma frase que diz o seguinte, ó, repetição até exaustão com correção leva à perfeição. Ou seja, você repete, vai corrigindo, né? Vai corrigindo, repete com correção e repete. Isso leva à perfeição. Bom, então esse é o registro de hoje, autorresponsabilidade, algo importantíssimo para que venhamos lograr êxito na nossa vida. Ninguém é responsável pelas consequências dos seus atos, somente você. Portanto, escolha fazer da forma correta. Amanhã vamos registrar o 26º princípio da justiça. Estamos a 3 princípios de finalizar os 28 que foram encontrados na primeira folha da Bíblia. Bom, até amanhã.